Boa noite às pessoas que nos assistem. Em nome do CEDEM, agradeço a presença de nossos convidados. Eu vou fazer um pequeno texto antes de apresentar os nossos convidados. O CEDEM sempre trouxe e traz temas atuais para discussão, cumprindo sua missão que vai além da preservação e acesso de documentos importantes para a história de nosso país, e de informar e transformar ideias e visões estereotipadas sobre diversos temas da sociedade. No debate de hoje, Intolerância Religiosa no Brasil, um crime a ser combatido, vamos abordar a segregação religiosa e racial, as reações violentas contra praticantes de religiões de matriz africana que nos causam indignação, até mesmo pelo fato de os tribunais de justiça não terem sido capazes de enquadrar os responsáveis. Essa perseguição existe desde a chegada dos primeiros africanos ao país, documentada em vários episódios e épocas de nossa história. Vários sacerdotes reclamam até nos dias de hoje a devolução de objetos retirados de seus templos, seja pela polícia ou instituições públicas que os levaram como peças museológicas, desrespeitando seu significado sagrado. Vou pedir licença para um depoimento pessoal. Esse assunto me toca de maneira pessoal. Nascida e criada dentro da religião católica tradicional, tipo TFP, sabe? As crenças de matriz africana e o espiritismo sempre soaram como coisas do demônio, aspas. Isso é verdade, sempre, desde criança, falavam para a gente, se você for em algum terreiro ou algum centro espírita, o demônio vem junto com você, essas coisas. Imagine isso na cabeça de criança, né? Foi preciso ter a oportunidade de conviver com outras culturas para modificar minha visão sobre práticas religiosas. E é por isso que faço um agradecimento pessoal, primeiro para a cidade de Salvador, na Bahia, e segundo, para minha amiga Ildete e seu companheiro Antônio Roque, que me iniciaram no mundo dos orixás. Gratidão. E eu não posso deixar de citar Rui Gebara, Tateto Italu Bandé, que nos deixou tão cedo. Ele faleceu no começo desse ano, com apenas 45 anos. Dele recebi minhas primeiras contas. Salve Xangô e Ançã. Obrigado, meu pai. Axé. Então, vamos à apresentação de nossos convidados. Restaurante. Só tem um problema. O professor Edio, acho que algumas pessoas receberam no flyer que ele é professor da PUC. Então, não é, tá bom, gente? Desculpa, foi um erro. Então, o professor Edio Silva Júnior, doutor e mestre de Direito pela PUC São Paulo, coordenador executivo do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, diretor acadêmico da Faculdade Zumbi dos Palmares. Foi secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo entre 2005 e 2006. Ele é autor de A Liberdade de Crença como Limite à Regulamentação do Ensino Religioso. Para debater o tema, nós vamos apresentar o professor Dr. Juarez Tadeu de Paula Xavier, é vice-diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, campus de Bauru, onde leciona no curso de jornalismo, autor de Comunicação, Inovação e Organização, uma obra de 2021. Afrodescendência, Identidade Conquistada, 2010, entre outras obras e artigos. Em 2014, recebeu o Prêmio Zumbi dos Palmares da Câmara Municipal de Bauru, em São Paulo. Então, eu vou passar a palavra ao professor Dr. Edio.
Boa noite, professor. Todos, todas e todes que nos acompanham nessa noite, nesse importante evento do CEDEM. Quero agradecer ao CEDEM, na pessoa da professora Jaci Barleta, pelo honroso convite. Quero dizer da minha honra em compartilhar essa mesa com o professor doutor Juarez Tadeu de Paula Xavier, meu mais velho, a quem eu publicamente peço a bênção, meu mojubá, e dizer da minha honra, não é, da lembrança do nosso nome, para debater esse tema. Pretendo, num tempo mínimo, registrar alguns apontamentos e estou muito ansioso também para ouvir meu mais velho Juarez, que há muito tempo a gente não se encontra, e tentar trazer alguma contribuição a esse debate. Eu começaria pelo título, eu vou fazer duas observações sobre o título. Eu acabo de escrever um livro intitulado Racismo Religioso. E eu, logo nos primeiros parágrafos, eu registro que o religioso não é adjetivação do racismo. Eu tenho estado muito preocupado com uma certa volúpia, digamos assim, adjetivatória, não sei se essa seria a expressão correta, de racismo, né? Porque muitas vezes me parece, como disse o professor Edson Cardoso, que o professor Juarez conhece, um grande pensador da minha geração de militantes do movimento negro. Às vezes me parece que as pessoas têm dispensado mais atenção à adjetivação, ao adjetivo, do que ao substantivo. Então, eu chamo de racismo religioso, eu explico que o religioso aqui ele tem a função de... ele é necessário, foi inevitável. Quando eu terminei o livro, não havia outro título para esse livro, porque intolerância, no seu sentido, na sua acepção da filosofia, enfim, e jurídica também, que é a minha perspectiva, intolerância não dá conta de explicar o fenômeno do ataque simbólico e material que há séculos as religiões afro-brasileiras sofrem no Brasil. Por que não dá conta? Intolerância não dá conta. Porque o ataque não é só a religiosidade como uma página, como diria o Bashid, talvez a página mais esplendorosa do legado civilizatório africano. Nós fizemos um levantamento para esse livro sobre bens culturais, materiais e imateriais, legalmente considerados bens culturais do país, ou mesmo no caso da roda de capoeira, bem qualificado juridicamente pela ONU, reconhecido pela ONU como um bem cultural da humanidade. É porque, na verdade, são dois bens entrelaçados aí. O ofício do capoeirista e a roda de capoeira. E a roda de capoeira é considerado um patrimônio cultural da humanidade, né? E o ataque ele se dá a esse conjunto de símbolos, de signos, que fazem do Brasil essa rica geografia de identidades culturais, que se deve certamente a essa pluralidade de grupos étnico-raciais, desde os indígenas, que já estavam aqui quando europeus e escravizados aqui chegaram. Essa rica geografia de identidades culturais ela se deve e muito ao legado civilizatório africano. E o ataque não se direciona à religiosidade.
O ataque ele tem em vista, ele tem como alvo todo este conjunto que nós poderíamos chamar de patrimônio cultural afro-brasileiro, que é parte essencial do ethos da cultura nacional. Então, você tem o ataque à religião, você tem um ataque ao acarajé, que vai se tornar bolinho de Jesus, você tem o ataque à capoeira, em que vai se transmudar em capoeira do bem. Então, reparem que no bolinho de Jesus e na capoeira do bem, eu continuo na demarcação, não é? Na dicotomia do bem contra o mal. Então, o bolinho de Jesus, nós nunca ouvimos falar em yakisoba de Jesus, enfim, quibe de Jesus, chucrute de Jesus, ou judô do bem, karatê do bem, enfim, não é dissensão religiosa, porque se fosse dissensão religiosa, a crítica ela abrangeria o leque de confissões religiosas que nós temos aqui. Segundo o último recenseamento, são cerca de 2.000. A crítica ela é direcionada ao legado civilizatório africano no Brasil, que construiu no Brasil uma instituição religiosa que não há paralelo, que não encontra paralelo em nenhuma outra parte do planeta, inclusive no continente africano. Eu não conheço a Nigéria, mas eu conheço muito bem Angola, porque durante vários anos advoguei para várias instituições angolanas e frequentei durante anos aquele país africano. E não há em Angola, e do que até onde vão meus registros, não há na Nigéria uma instituição religiosa com a potência que as religiões afro-brasileiras têm no país. Daí porque o discurso de ódio ele tem aderência. Por que tem aderência? Eu sempre digo o seguinte: se o discurso de ódio fosse veiculado na Escandinávia, os detratores das religiões afro-brasileiras teriam muita dificuldade para essa equação mais ou menos grosseira, que é ter nas religiões, apontar as religiões afro-brasileiras como materialização do mal, como responsáveis por todos os males do planeta, como responsáveis por todas as mazelas sociais. E aí eu, então, materializo o mal para difundir o medo e, certamente, vender a solução. Então, meu livro é intitulado Racismo Religioso, exatamente porque minha ideia é dar visibilidade ao fato de que a religião talvez seja mais visível, o alvo mais visível do discurso de ódio, mas com a religião, junto da religião e associado à religião, vem um ataque a tudo que diz respeito à presença africana no Brasil. É só lembrar que o ex-prefeito do Rio de Janeiro, hoje formalmente acusado de corrupção, viajou no carnaval do primeiro ano de gestão dele, viajou durante o carnaval para não entregar a chave da cidade ao Rei Momo. Porque samba, carnaval, o Cais do Valongo, o jongo, a Folia de Reis, aquela manifestação cultural tão bonita que tem em Minas, no interior de Minas, talvez o Juarez possa... Como? Congada. As congadas, quer dizer, enfim, tudo aquilo que está associado à presença negra no Brasil. E, olha, o interessante é que não é tudo aquilo que é associado ao negro no Brasil. Por quê? Porque 70% da base das religiões neopentecostais é negra.
E 70% da macumba é branca. É branca. Então, tudo aquilo que está associado à presença negra, ao legado civilizatório negro no Brasil, integra hoje o alvo do ódio religioso. Então, daí, do meu ponto de vista, a intolerância religiosa, ela descreve parcialmente, mas ela não exaure a descrição desse fenômeno, que é um fenômeno secular. Nós precisamos lembrar que a capoeira foi crime até 1932, foi na consolidação das leis penais do Getúlio que a capoeira deixa de ser considerada crime. Mas o curandeirismo está até hoje no Código Penal. E o curandeirismo, é interessante observarmos que o curandeirismo, ele absolutamente não tem nenhum tipo do que a gente chama em direito penal de resultado naturalístico. O agente do crime ele não obtém nenhuma vantagem financeira, ele não induz a vítima a erro, ele não tem qualquer forma de vantagem pecuniária ou simbólica quando ele prescreve uma substância. Mas o fato de alguém no elevador prescrever um chá para alguém que está com sintomas de resfriado, já a rigor caracteriza crime de curandeirismo. E uma antropóloga jurídica, a professora Ana Lúcia Schwitzmeier, já nos anos 90, fazia um levantamento demonstrando que em 2 varas criminais da cidade de São Paulo, as pessoas condenadas por crime de curandeirismo basicamente são sacerdotes e sacerdotisas das religiões afro-brasileiras. E reparem que nós tivemos dirigentes religiosos de determinadas confissões neopentecostais que chegaram a oferecer grão de feijão como cura para a Covid-19. E não foram alvo, até onde vão os meus registros, não foram alvo de qualquer forma de persecução penal, não é? Então, ou seja, eu já estou falando há quase 20 minutos, então, a rigor, já estou ultrapassando meu tempo, mas não posso deixar de fazer muito rapidamente 2 registros. Primeiro, nenhuma outra religião, até onde vão os meus registros, nenhuma outra religião sofreu por tanto tempo, de maneira tão sistemática e sempre com a participação estatal, perseguição que as religiões afro-brasileiras sofreram, lembrando, talvez meu mais velho Juarez possa me corrigir, que o primeiro registro de uma manifestação religiosa africana no Brasil foi feito em 1603 por um caixeiro viajante no interior da Bahia, em que ele assiste um ritual fúnebre. 1603, nós estamos falando cerca de meio século depois da chegada dos primeiros africanos no Brasil. 1603. A feitiçaria já foi crime com pena capital. O descrédito à religião oficial de Estado, a pena era a pena de galés. O espiritismo, com essa nomenclatura, foi crime já na vigência da Constituição da República. Até 1932, a capoeira era crime e o curandeirismo está aí no Código Penal até hoje, amanhã. Aliás, amanhã eu tenho uma live exatamente sobre isso. O que nós temos de novo é que determinados segmentos religiosos passaram a adotar o discurso de ódio como parte de um projeto político, econômico e religioso. E aí eu poderia falar aqui sobre a privatização do Estado brasileiro por facções religiosas. Eu poderia falar do Conselho Tutelar. Eu poderia da hegemonização dos conselhos tutelares por determinada confissão neopentecostal. Eu poderia falar das mães que têm perdido guarda dos filhos porque aderem ao candomblé. Recentemente, num caso em Campinas, em 2020, nós atuamos pro bono pelo IDAFRO
num caso em Araçatuba, que a mãe perdeu a guarda da filha, a polícia invadiu o terreiro, deteve a mãe, depois o próprio IML constatou que não havia maus-tratos, que não havia abuso, etc., que foi o que levou o Conselho Tutelar a acionar a polícia, e não contentes, como um rito iniciático no candomblé envolve a raspagem do cabelo, tentaram qualificar a raspagem do cabelo como crime de maus-tratos. Mas não prosperou. Agora, em Campinas, prosperou. Utilizaram a escarificação religiosa, que é uma microincisão na superfície da pele, que não resulta nem em alteração anatômica, porque gente velha como eu ainda tem no braço aquela marca da vacina. Aquilo resulta em alteração anatômica. A escarificação, chamada popularmente de cura, nem alteração anatômica ela cria uma pequena concentração de melanina. Então, não há que se falar em lesão corporal, pois a mãe, por ter aderido ao rito iniciático junto com a filha, não só perdeu a guarda da menina, e nós ainda não conseguimos restituir, como foi acusada pelo Ministério Público de lesão corporal agravada pela Lei Maria da Penha. Não é? Então, a capilaridade do discurso do ódio, a gramática da intransigência, ela vai, inclusive, eu não quero aqui generalizar, porque eu poderia também citar deliberações emblemáticas do Judiciário afirmando o Estado democrático de direito e a liberdade de crença, inclusive a dignidade das religiões afro-brasileiras. Mas, no Brasil, o discurso do ódio dá certo. Por quê? Porque em cada esquina tem um terreiro de macumba. Repare, no Rio Grande do Sul, nós temos 60 mil terreiros no Rio Grande do Sul. Se, em média, cada terreiro tem por volta de 50 participantes, nós estamos falando que um dos estados mais brancos do Brasil tem 3 milhões de macumbeiros. Então, o dia que os adeptos das religiões afro-brasileiras não se sentirem intimidados pelo recenseador, o censo vai mostrar que nós somos a segunda ou terceira maior religião do país. Sem apoio estatal, ao contrário, com uma perseguição histórica do Estado, sem uma única concessão de rádio ou TV, sem abordar as pessoas nas ruas, sem criticar outras religiões. O candomblé e a umbanda convivem com um calendário gregoriano, enfim. Aliás, até mudaram a forma de celebração do Réveillon. No Brasil, eu sempre lembro disso, sempre tem as imagens de celebração da passagem de ano, e aqui todo mundo veste branco, em geral, uma garrafa de champanhe e flor para ir pular 7 ondinhas para Iemanjá. Então, é disso que nós estamos tratando. Eu não vou avançar mais no tempo, mas durante muito tempo, professor doutor Juarez Tadeu de Paula Xavier, eu tive muita implicância com a expressão tolerância. Tolerância. E até vez ou outra eu ouço na nossa religião as pessoas dizendo: eu não quero ser tolerado, eu quero ser respeitado. Mas eu fui estudar tolerância no direito internacional público e eu passei a adotar a defesa da tolerância como um princípio de política pública. Porque tolerância, ela tem uma carga jurídica, mas não é só isso. Tolerância, ela impõe ao Estado uma obrigação maior do que reprimir o racismo religioso ou a intolerância religiosa. Tolerância quer significar coexistência.
Porque eu posso respeitar, mas não coexistir. Eu posso respeitar, mas eu não quero aquele indivíduo no meu ambiente de trabalho. Eu posso respeitar, mas eu não quero aquele indivíduo na minha sala de aula. Eu posso respeitar, mas eu vou, em silêncio, buscar, de alguma forma, causar prejuízos àquele indivíduo na sua carreira, na universidade, ou, enfim, em qualquer espaço. Tolerância, portanto, ela impõe ao Estado o dever de assegurar, nas democracias, que esses diferentes grupos de expressão, agnósticos, ateus e os crentes das mais diversas confissões, possam coexistir num espaço de respeito recíproco, de convivência harmoniosa e de cultura de paz. Eu temo muito que, no curto prazo, nós tenhamos conflitos no Brasil de rua em razão do discurso de ódio e da intolerância religiosa. O racismo ou a intolerância, eles não ofendem apenas a dignidade da pessoa humana, porque se há um sentimento caro para qualquer indivíduo, é o sentimento religioso, inclusive o sentimento dos grupos de convicção filosófica que não têm crença ou para quem a crença é indiferente. Então, o racismo religioso ele requer uma intervenção preventiva, políticas públicas que mobilizem a educação escolar, publicidade, a indústria cultural, o cinema, para criar valor, imbuir, encorajar valores que dissociem diferença de inferioridade e criem uma cultura de convivência, de coexistência entre diferentes. Obrigado, desculpa a indisciplina pelo uso demasiado do tempo. Muito obrigado. Muito pelo contrário, acho que a gente poderia ficar ouvindo o senhor assim durante horas. Eu quero comentar duas coisas que me chamou a atenção, depois eu passo a palavra. É a questão da feitiçaria, né? Hoje em dia, já faz algum tempo, que está muito na moda essa coisa do xamanismo, né? Então, eu conheço várias pessoas assim que têm a mínima experiência de nada e que tomam ayahuasca, né? E que não são presas, sabe? E não são aquilo que você falou, né? De você criminalizar a cura dentro de um terreiro por um pai de santo, né? E os xamãs da Avenida Paulista, como é que ficam? Eu lembro que logo que surgiu assim, o Daime, olha, nem sei, porque eu fiz até um recorte de jornal na Folha. Foi uma discussão muito grande quando descobriram o Daime lá no Acre, né? E que o psiquiatra que estava fazendo uma pesquisa, acho que uma das primeiras pessoas que estava fazendo pesquisa sobre isso, para ver o que aquela bebida fazia no cérebro das pessoas, ele falou assim, isso vai ser muito perigoso se chegar em Copacabana, ele falou. E olha o que aconteceu, foi assim, hoje em dia é assim, disseminado essa questão da ayahuasca, né? Que eu acho uma coisa perigosíssima, né? E também, professor, eu convivo muito com as pessoas em Salvador, né? Porque de vez em quando eu faço parte de um projeto lá educacional, e eu vejo na escola as crianças. Eu sei que eu tenho certeza que talvez essa guerra santa vai começar em Salvador, porque é uma coisa assim incrível você ver na escola as crianças pequenas, né, ter assim aquele medo, dependendo do que a professora discute. Inclusive acho que foi eu pelo menos conheço, acho que foi a única cidade que fez uma cartilha sobre a história afro, né? Eu tenho alguns volumes até, eu acho isso interessantíssimo. E não é todas as crianças que podem assistir essa aula, sabe? As mães proíbem as crianças de usar essa cartilha, né? Então, eu acho que, nossa,
Você está, assim, certíssimo nas suas palavras. Então, passo, professor Juarez, vou falar assim, bem, o nosso parça, né? Porque todo momento a gente está chamando o Juarez, né? E eu, assim, quando a gente podia se encontrar fisicamente, né? Eu ficava muito emocionada. Eu falei, eu brinquei comigo mesmo, sabe? Que cada vez que eu assistia alguma coisa que o Juarez falava, assim, num evento, eu engoli uma mosca, porque eu ficava com a boca aberta, sabe? Então, eu te admiro muito, Juarez. Não vejo a hora de você estar, sabe, naquela cadeira no 12º andar? Eu torço para isso, não sei se eu vou chegar a ver, mas eu torço muito para essa hora chegar. Pronto, agora chega, fala. Bom, quero agradecer ao CEDEM, né, pelo convite. Eu tive a honra de fazer parte do Conselho Consultivo do CEDEM, representando a Pró-Reitoria de Extensão. Foi uma honra para mim, em especial porque o CEDEM, caro Edio, ele tem o acervo do grande Cláudio Moura. Então, isso para mim é uma experiência muito fantástica, poder trabalhar próximo dessa possibilidade, dessa memória. A professora Jaci Barleta, né, agradeço muito as palavras carinhosas eu acho que nós temos, de fato, né, uma cumplicidade na construção de um projeto de uma universidade diferente, e isso me sinto muito honrado em tê-la como parça, né, porque eu acho que nós temos feito um projeto muito interessante, né, para pensar essa universidade. E uma honra extraordinária estar com o professor Dr. Edio Silva Júnior, que eu conheço há muitos anos, que tem dado uma contribuição extraordinária para entendermos o Brasil. Faz parte de um processo longo de construção, de interpretação no Brasil. A defesa que ele fez no Supremo Tribunal Federal das tradições afro-brasileiras, de matrizes africanas em especial, acho que é uma das peças mais importantes da história jurídica do Brasil, ligada à população negra no enfrentamento à brutalidade, à violência e ao racismo. Eu sempre cito como sendo um momento excepcional da luta política da população negra no Brasil, a sua defesa no Supremo Tribunal Federal. Né? E Mojubaxé Mojubá, meu irmão, e somos irmãos nos pés de Oxum e de Exu, que nos faz solidários na luta política pela mudança, a transformação profunda do país. E já vou adotar na nossa bibliografia o seu livro. Nesse exato momento, eu estou orientando no mestrado uma pesquisadora que tem feito um trabalho muito interessante sobre a questão da violência às tradições do território de Bauru. E vamos trabalhar com a sua referência, que eu acho que coloca num outro nível de debate que nós estamos discutindo. A oportunidade desse debate com pessoas que eu gosto, respeito, admiro, me deu a possibilidade de fazer uma releitura do meu trabalho do mestrado e do doutorado. Durante alguns anos, entre 95 e 2004, eu me dediquei especificamente a discutir as tradições de matrizes africanas, por uma razão muito simples. Assim, eu tenho uma convicção de que elas têm um papel extremamente importante na construção da identidade negra no Brasil. Então, esse era meu interesse num momento importante da luta política racial no país, e eu tive a oportunidade nessa discussão, nesse debate, nesse convite, de mergulhar em algumas dessas ideias. E eu gostaria de trazer algumas delas para que a gente pudesse compreender o que nós temos como tarefa a partir da fala brilhante do Ed, que me antecedeu na compreensão disso, que eu acho que é uma questão fundamental, que é a questão do racismo. Eu tive a oportunidade, numa fala em que o doutor Ed estava falando, eu estou chamando de Edio informalmente, o meu irmão. Né, se você à vontade, você é meu mais velho. O meu irmão, vou tratar dessa forma. É que numa live que eu assisti sua, eu fiz uma pergunta e você me encorajou a pensar sobre isso. Essa ideia de que no âmbito chamado racismo sistêmico, a violência, a brutalidade em relação às tradições
afro-brasileiras, as tradições de matriz africanas, ela é uma violência ao Estado democrático de direito. Pensei bastante sobre essa ideia naquela apresentação que você falou e fiquei martelando isso na minha cabeça, né? Essa ideia de que se você tem um legado constitucional que assegura o direito a essas manifestações, qualquer violação que elas sofram são violações brutais ao Estado democrático de direito. Num debate recente, uma pessoa dizia que o presidente atual inaugurou a violência contra o Estado democrático de direito. Eu falei, não é verdade. O que inaugura, de fato, o atentado ao Estado democrático de direito, à democracia, ao respeito à diversidade, é a brutalidade e a violência contra as tradições matrizes africanas. E essa ideia me parece interessante para pensar três aspectos fundamentais. O primeiro é que isso faz com que haja uma relação extremamente perigosa dos mecanismos constitucionais do Estado que não asseguram o direito à existência dessas manifestações. O que me parece um crime assustador do ponto de vista que nós estamos assistindo. Se você tem um arcabouço teórico, um arcabouço legal que assegura a existência dessas manifestações, e esses mecanismos não são colocados em movimento para defender tais manifestações, é uma questão assustadora, é uma deslegitimadora do Estado, né? Deslegitima o Estado, tal qual se conhece desde o século XIX. Uma segunda questão importante é que ela vai trazer direitos assimétricos aos grupos sociais e às manifestações religiosas. Tais violências não seriam toleradas, por exemplo, em manifestações ou grupos religiosos diretamente associados ao Estado. Não imagino que essas violências seriam toleradas dentro dessa perspectiva que você apontou, meu irmão, com violência a outros grupos religiosos. Não me parece que isso seria tolerado como como são toleradas as violências, as brutalidades contra as manifestações raciais no Brasil e particularmente nas tradições matrizes africanas. Gosto da ideia desenvolvida pelo Attila Mbembe que nós não vivemos uma violência contra as tradições, né? Nós vivemos uma brutalidade. Ela não tem a mediação da racionalidade, não tem a mediação de valores fundamentais e importantes, né, do ponto de vista dos marcos civilizatórios que nós avançamos. O que exige, se estiver correta essa abordagem, exigem uma reflexão profunda de uma ação coordenada, interseccional, multidisciplinar e interinstitucional na defesa desses grupos, na defesa dessas manifestações. Como você apontou, que é um pedaço do legado civilizatório brasileiro. Não é um problema de preto, é um problema da sociedade brasileira, né? Não é um problema que atinge uma minoria, ela atinge valores da grande maioria social brasileira. Então, penso que essa abordagem da questão do Estado torna-se importante a partir dessas perspectivas. Você tem um ataque ao Estado democrático de direito que não reage a essa brutalidade, essa violência, porque criou um consentimento a tais brutalidades. E isso se dá, penso eu, em função do processo constituído historicamente nesse país. A brutalidade e a violência criou condições para que você montasse esferas diferentes que convivem no espaço público e também na dimensão das tradições religiosas. Você tem a esfera dos privilégios legais que asseguram determinadas tradições, por exemplo, isenção fiscal, uma série de benefícios de reconhecimento do Estado, ao lado de uma esfera de vulnerabilidades legais das tradições de matriz africana. Sistematicamente tem se repetido esse processo ao longo da história brasileira, que só pode ter sentido se a gente associar isso ao processo de desumanização brutal da população negra. Não existe outra forma de lidar com uma perspectiva como essa. Se você tem uma esfera pública que assegura privilégios a articulações sociais religiosas com todos os benefícios do Estado, e ao lado disso um círculo de pessoas de vulnerabilidades absolutas que não têm as mesmas condições de respeito ligadas às matrizes africanas, isso mostra a intencionalidade da construção de um projeto que aprofunda a questão do apartheid, naturaliza a questão do apartheid, por não reconhecer a humanidade do outro, e não reconhece a cidadania
tais tradições, eu me recordei de uma série de ações políticas desenvolvidas por você, meu irmão, de tentar trazer direitos a esses grupos que estão submetidos a uma lógica de subcidadania, absoluta subcidadania. Então, dentro de uma perspectiva como essa, a ação deslegitimadora do Estado em relação a essas tradições, a constituição do apartheid em não reconhecer a profundidade dessa cidadania, e avança numa situação assustadora de colocá-las numa situação de subcidadão, né? No sentido de ter uma simetria com as suas condições de vida concretas não asseguradas por esse governo, do ponto de vista, ou esse Estado, do ponto de vista das condições do acesso à economia, ao território, aos direitos fundamentais. E o que mais me assusta, dentro dessa lógica também que você tem desenvolvido, né? De fato, você consagra tais tradições ao espaço do não ser, como dizia François Fanon, né? E nesse espaço de não ser, não vige as regras fundamentais do Estado Democrático de Direito, né? Tais espaços são violados, tais espaços são brutalizados. Sempre lembro de um caso assustador de uma Ialorixá no meio da manifestação do seu orixá, sofre um atentado, toma um tiro, e esse caso não chegou à condição de saber quem cometeu, quem conduziu esse assassinato. Impensável em outros sacerdotes ou sacerdotisas de outras tradições associadas ao Estado. Isso mostra, penso eu, a brutalidade de organizações que estão, do ponto de vista tangível e intangível, no espaço do não ser, onde não vige o espaço do Estado Democrático de Direito e não vige nenhum estatuto mínimo de humanidade ou de direitos humanos. Creio que esse processo que fundou essa brutalidade, né, criando, inclusive, um arcabouço legal para que isso pudesse dar fundamento, precisa ser duramente questionado, né? Precisa ser bravamente questionado, como você tem feito no seu trabalho. Espanta-me, por exemplo, a desenvoltura com que artefatos religiosos das tradições associadas ao Estado ocupam os espaços de poder público, ocupam as dimensões de visibilidade do poder público, né? Artefatos que têm legitimidade num processo de tolerância religiosa, no contexto que você apresentou, mas que não tem sentido estar diretamente vinculado a uma estrutura de poder, de visibilidade, né? E sem nenhum tipo de mediação racional ou civilizatória. Eu acredito que quando o presidente da República, um representante do Poder Executivo, diz que pretende indicar para compor o Supremo Tribunal Federal um ministro terrivelmente evangélico, ele provoca um crime profundo do ponto de vista da responsabilidade que você tem com o legado africano nesse país. Além de tirar qualquer possibilidade de neutralidade axiológica desse, que é um poder que tem por objetivo preservar os direitos constitucionais, né? Ofende abertamente os grupos sociais que muito provavelmente não terão a guarida do judiciário se depender desse ministro terrivelmente evangélico. Isso é uma brutalidade, né? Isso é um crime hediondo, né, cometido contra as populações negras. A brutalidade ela estruturou, a brutalidade ela replica e a brutalidade funda mecanismos de violações dos direitos das populações nas condições das matrizes africanas. Eu tenho me perguntado muito, meu irmão, por que isso acontece com essa virulência? Por que isso acontece com tamanha intensidade? Eu tenho pensado 5 pontos que eu tenho procurado, no meu trabalho, desenvolver para poder compreender, ou pelo menos me aproximar da compreensão, porque esse ataque é tão brutal e violento. A primeira coisa que me parece importante é que as tradições de matrizes africanas elas são cápsulas civilizacionais ante a brutalidade do racismo e da escravização. Isso me parece fundamental, né, como um elemento de retroalimentação da humanidade imprescindível desses grupos.
Essas tradições foram aquelas que nunca abriram mão de manter viva, né, o fragmento humano da população negra. Enquanto você tinha um Estado, uma sociedade que negava a tal humanidade, essas religiões, essas tradições, elas sempre faziam essa afirmação da humanidade. Isso é extraordinário, né, do ponto de vista político, do ponto de vista social. Foi a pergunta que eu me fiz durante a pesquisa do doutorado. Como é que a população negra sobreviveu a isso? Sobreviveu porque tinha uma cápsula civilizacional que deu a ela condições para fazer enfrentamento a essa brutalidade. Uma segunda questão importante é que elas têm uma visão cosmológica que nos permite, do ponto de vista epistêmico, enxergar o mundo a partir de novas lentes. Quando você tem essa dimensão de se aproximar diante do sagrado a partir de uma forma coletiva, você não faz isso individual, mesmo quando você está sozinho, né? Mas você precisa que alguém toque, que alguém dance, que alguém cante, que alguém faça isso coletivamente. Isso permite uma observação diferente do mundo, né? Uma leitura diferente do mundo, como, por exemplo, em relação às mulheres. Não é crível imaginar esse processo patriarcal de segregação misógina que impõe à mulher condições absolutas de negação dos seus direitos. Eu gosto sempre de brincar o seguinte: é impensável você conhecer alguém de Oxum, de Inhansã, que se submeta à brutalidade misógina do Estado. Então, essa afirmação permite uma visão cosmológica extremamente diferente no enfrentamento às adversidades. Uma terceira questão é que nos deu base para uma estruturação social. A brutalidade da escravização e do racismo dissolveu nossas organizações. Mas aí surgem esses espaços como o candomblé, a capoeira, a escola de samba, o hip hop, que restaura essa possibilidade. O candomblé como sendo aquele que apresentou a identidade positiva da humanidade negra, a capoeira que permitiu ao homem negro a ocupação do espaço urbano no momento de encarceramento em massa do homem negro, a escola de samba que é a primeira unidade a ter um território urbano ocupado pela população negra que vai se reproduzindo nos demais espaços. O que ele tem de importante, fundamental? É a afirmação do negro no espaço urbano a partir de uma perspectiva positiva e afirmativa. Então, a estrutura social representada por esses espaços nos ensina muito. Né? A quarta questão é essa possibilidade de você ter um mecanismo compartilhado pedagógico, de saberes pedagógicos, intergeracional. Esse fato de o homem negro, a mulher negra ao lado da criança, no candomblé, na escola de samba, na capoeira, é um fator decisivo desse processo de acumulação e transmissão de conhecimentos e compartilhamento de saberes. E isso mete medo. Numa sociedade que segrega pela faixa etária, segrega por gênero, segrega por ações e conhecimentos, segrega dentro de uma estrutura praticamente consolidada, ossificada, não admite essas possibilidades de trocas, de intercâmbios transgeracionais. Talvez por isso, mesmo fora desses espaços, essa prática é detestada e odiada como o ódio devotado a Paulo Freire, que procurou fazer isso no espaço pedagógico, o patrono da educação brasileira. E uma quinta questão que me parece importante, que eu tenho discutido bastante, é que esses espaços eles impõem necessariamente a constituição de um estatuto ético de enfrentamento ao preconceito, à discriminação e ao racismo. Há nesses espaços esse fragmento, que eu acho que sempre queimando num fogo baixo, mas permanente. Ele apresenta possibilidades fundamentais para se constituir um estatuto de enfrentamento à brutalidade e à violência racial. Por essa razão, e muito pautado naquilo que você falou, meu irmão, eu acredito que isso traz para nós uma responsabilidade absoluta na defesa das tradições de matriz africanas, não como uma tarefa exclusiva dos iniciados, como nós somos, ou das pessoas que estão nesse universo, ou das pessoas negras. É uma necessidade absoluta da sociedade brasileira fazer a defesa dessas matrizes, como dizia o nosso também irmão Januário Garcia, existe uma história do negro
sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o negro. Então, fazer a defesa disso é absolutamente fundamental. E essa defesa leva necessariamente à defesa do Estado democrático de direito. Nós não constituiremos um Estado democrático de direito se não compreendemos a nossa tarefa de fazer a defesa dessas tradições e a importância que essas tradições têm no Brasil, não apenas para o povo brasileiro, mas, acima de tudo, não apenas para o povo negro, mas para o povo brasileiro, acima de tudo. Gostaria de chamar a atenção para 3 questões e encerrar para a gente poder fazer o debate. Primeiro, essas tradições elas impediram que se constituísse, sem nenhum tipo de contradição, a lógica instalada no Brasil da descartabilidade humana. Essa brutalidade e a violência levou a esse nível. E hoje nós nos opomos ao genocídio do jovem negro, por exemplo, porque essas tradições nos ensinaram o valor absoluto da vida. Então, a lógica, a gramática, como você usou na sua expressão, feliz expressão, a gramática da brutalidade e da violência, ela tem uma contragramática, que é a nossa defesa absoluta da vida. Uma segunda questão, ela faz a afirmação da necessidade da cidadania. Não é possível constituir qualquer estatuto de cidadania sem respeitar tais tradições. Eu me recordo que eu nasci na Zona Norte de São Paulo, a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé era o SUS da época. Era lá que recorriam as pessoas desempregadas, que perderam o amor, que estavam com problemas de saúde, problemas psicológicos. Eu recorria sempre aos caboclos, aos pretos velhos, em especial no momento que eu ia fazer prova escolar. Então, era lá que nós nos recorríamos para poder enfrentar as adversidades, a brutalidade e as violências. E, por último, essas tradições elas reivindicam a luta contra o apartheid. Né? Ela não aceita a segregação, a brutalidade no espaço do não ser. Essas tradições chegam e elas reivindicam, por exemplo, água potável, asfaltamento, né? Elas carregam nos seus rastros a possibilidade da afirmação da cidadania. Por essas razões é que me parece que esse debate é extremamente importante, por essas razões é que eu acho que nós devemos fazer a defesa radical dessas tradições como forma da afirmação da população negra, pobre, diante de um Estado patriarcal, capitalista, supremacista branco. Eu acho que o enfrentamento que nós temos que fazer ao supremacismo branco está contido na nossa defesa radical dessas tradições. Fico à disposição para a gente poder conversar um pouco a partir também das apresentações feitas anteriormente. Tá. Obrigado, professor Juarez. Muito interessante suas colocações. Eu quero saber se o professor Ed tem alguma coisa mais a responder, a colocar, pelo menos. Não posso deixar de registrar aqui a minha satisfação imensa ouvir meu irmão Juarez. E interessante que, quando você chega ali nas razões do ódio, e eu anotei aqui depois, quero que você me mande o que você tem escrito sobre isso, porque quero muito ler sobre isso. Esses dias eu falava com o Ellen o seguinte, não com a sua erudição, com o seu repertório, né? Advogado, até quem diga que o direito é uma técnica de solução de conflitos, então a gente tem uma tendência para simplificação, não é? Porque a gente precisa persuadir, precisa simplificar, enfim, precisa transformar dramas históricos, humanos, psíquicos, espirituais, enfim, em fórmulas muito estanques, né? Que é a dimensão do processo. Mas eu fiquei emocionado quando você fez os 5 apontamentos, porque esses dias eu dizia para Ellen, essa área, possivelmente, e tem a ver com a segunda observação que você fez, a primeira observação esta é uma área que a opressão não conseguiu ingressar. Isso é muito caro para nós, e possivelmente, por ser muito caro para nós, é muito caro
para o opressor também. Porque eu também me faço a mesma pergunta que você se faz. Né? Como é que nós conseguimos erigir uma instituição como essa? Ou você acredita em orixá, que não é o caso, senão a gente vai exigir, né, presumir que, para compreender esse fato, né, nós estamos falando aqui de um fato, você tem que aderir à nossa religião, mas, enfim, só o orixá explica, porque não há a princípio, não há uma explicação racional. Quantos foram os trabalhos que eu já li, por exemplo, e eu até participei de uma banca, a respeito, por exemplo, do crime de curandeirismo, quando, nos anos 40, vai se institucionalizar a medicina, digamos assim, oficial no Brasil, a investida que vai ser feita contra os herveiros e os saberes populares medicinais e fitoterápicos. É uma coisa virulenta, é uma hostilidade. Aquilo é crime, você tem que prender o cara, tem que, enfim. Então, essa seara que você chama de cápsula de resistência, é uma leitura que eu não tinha nenhuma elaboração sobre isso, eu intuía isso. E eu dizia, deve haver um inconformismo pelo fato da opressão nunca ter conseguido ingressar aí, não ter conseguido ingressar aí. Depois, como espaço de organização da memória, né? E a memória, ela é um bem jurídico, né? Protegido constitucionalmente, então a memória, eu inclusive estou conversando com alguns advogados de Belo Horizonte sobre a questão de Brumadinho, né? Porque há um levantamento inicial feito pela Macota Celinha, que você conhece, do Senarab, que aponta ali de 200 a 300 territórios que eles chamam de povos e comunidades tradicionais na região atingida pelo rompimento da barragem. Então, enfim, a gente vai ter que discutir o que significa esse dano ao patrimônio cultural, né? Material e imaterial. Depois, também, como uma esfera de conscientização e organização política. E esses dias eu disse uma coisa, agora eu estou velho, já estou com mais de 60 anos, ainda não atingi aquele negócio do pensar, livre pensar, mas eu acho que estou falando com mais liberdade. Esses dias eu disse numa live o seguinte, olha, a macumba é maior do que o movimento negro. E é mesmo. Quer dizer, quero te ouvir se você acha que eu estou enlouquecendo sozinho, mas a macumba é muito maior do que o movimento negro. Até porque nós temos uma experiência de enfrentamento que o movimento negro foi capaz de fazer no plano político, ideológico, etc. Mas eu sempre digo o seguinte, você ser macumbeiro no Brasil, por si só, é um ato de resistência, para não dizer de revolução. Porque põe branco numa sexta-feira. Você sabe o que acontece frequentemente? De eu ir para uma macumba aqui, ali e tal, aí eu paro. Dias eu fui numa padaria ali na Vila Sumaré, que você conhece bem ali, porque foi aluno da PUC, e aquela padaria que tem na Praça Dois Irmãos ali, eu parei meu carro, estava todo de branco ali, e tinha uma mulher com a sua filha. Aquela região é uma região de classe média alta. E a menininha ficava olhando para mim, assim, com aquele olhar e tal. E a mãe percebeu que a menina estava muito atenta a mim. Aí a mãe disse para a menina assim, tá vendo, filha, como os médicos vestem roupas bonitas e tal. E eu fiquei pensando, porra, cara, a gente não tem liberdade de colocar uma roupa, cara. Porra, cara, nenhuma roupa, velho. Porque ou você é motorista de ambulância, que eu também já fui confundido,
motorista de ambulância. Deve ser motorista de ambulância, esse negrão aí e tal. Enfim, eu vou ser o médico e tal. Ou seja, é um nível de enfrentamento permanente, né? Quer dizer, e basta a gente vestir branco. Amanhã é sexta-feira, dia de Oxalá. Meu filho é de Oxalá, é rodante, é de Lufan, está completando agora 3 anos de iniciação. Então, daí eu descobri o meu enredo histórico com Oxalá. E amanhã a gente vai vestir branco, e pelo fato de ele estar vestido de branco, ele é alvo da violência, da hostilidade, dessa coisa, enfim. Então, não há como. O enfrentamento é um enfrentamento cotidiano, diário e tal, não sei o quê, pelo simples fato de você estar vestindo branco. Se você tiver com branco, com fio de contas, então, enfim. E a luta contra o racismo. Eu acredito, tenho falado sobre isso, que a religião tem tudo para se transformar numa força. Nós somos uma potência e nós temos tudo para nos transformarmos em força. E essa leitura tão fecunda e tão refinada, tão perspicaz sua, me ajudou a entender o significado disso, seja porque explica o inconformismo da opressão pela insubmissão da nossa religião, seja porque, inevitavelmente, o sujeito... Seja porque ela amplifica também o espaço, também queria te ouvir sobre isso, porque sempre me chamou a atenção o seguinte: nós nunca tivemos maior espaço. Hoje, sim, a gente começa a ter ali um certo espaço na mídia, na grande imprensa, agora vem a internet democratizando a comunicação, a interação e tal. Mas sempre me chamava a atenção como é que, quando eles desqualificavam, detratavam as políticas de ação afirmativa, como é que a gente sempre conseguiu ter uma opinião pública majoritária favorável, sem ter instrumentos de acesso à formação dessa opinião pública? Talvez esse espaço democrático dos territórios, de memória e de identidade negra, a presença branca nesses espaços, ela talvez explique o que significa um sujeito conviver com um branco de classe média alta ou da elite, como você deve conhecer muitos como eu, e diz o seguinte: eu carrego um preto velho, ou seja, nós, de certa forma, africanizamos esse país e conseguimos, quero te ouvir sobre isso, mas conseguimos acionar a solidariedade desse sujeito que pode apresentar um comportamento racista no terreiro, também não tenho ilusão sobre isso, mas ao conviver conosco e ao experimentar a intolerância religiosa, ou ao experimentar uma outra forma qualquer de preconceito, como Lula, porque não tinha diploma de nível superior, porque era analfabeto, não sei o que e tal, ou seja, ao experimentar uma situação, ou pai de uma criança especial, ao experimentar uma situação, para lembrar o filme Filadélfia, ao experimentar uma situação qualquer, ou ao experimentar uma situação em que eu me identifico com o discriminado, com o alvo da violência e do ódio, eu talvez desperte minha consciência e me solidarizo com ele a partir desta oportunidade que eu tenho de conviver com ele. E eu conheço muitos brancos da elite que dizem que o racismo os privou de conviver com negros que não fosse na condição de subalternidade. Oscar Vilhena mesmo, o diretor do curso de Direito da GV, diz: uma das maiores cobranças que eu faço ao racismo é que o racismo me impossibilitou de conviver com negros. Não tinha negro na escola, não tinha negro no clube,
Os negros que passaram pela minha vida foram o cara que limpava a piscina, o porteiro, o segurança. Tá? Então, essa convivência, ela ela aciona uma percepção, uma leitura mais apurada do que, né, dessa estrutura tão violenta e virulenta que você descreveu com tanta propriedade, com tanto brilhantismo. Eu não poderia deixar de dizer que aprendi muito, e você me ajudou a organizar isso, que eu intuitivamente sempre me ocorria e eu não conseguia entender e explicar. Então, quero te agradecer muito, porque aprendi muito te ouvindo, ficaria horas te ouvindo aqui. Professor Juarez, quer fazer alguma colocação? Antes de ir para o debate, assim, Eu tenho uma coisa. Palavras tão gentis, só queria chamar a atenção de uma coisa que eu achei interessante. Durante a pesquisa do doutorado, eu fui entrevistar um babalaô. E a gente falava sobre isso, como é que essa situação, a circunstância muda tanto, né, a dimensão da população negra iniciada e tal. Eu peguei um pouco os dados de uma pesquisa do Álvaro, o professor que desenvolveu a pesquisa na PUC, mostrando que as crianças iniciadas tinham melhor aproveitamento que as crianças negras não iniciadas. Então, ele chamou uma criança iniciada em Xangô, né? Uma criança iniciada em Xangô. Vem cá, vou te mostrar como é que é isso na prática. Aí a criança chegou, tal, diga, babá, olha, eu quero que você pegue aquela pedra, uma pedra de quase 2 metros. 2 metros. Quero que você pegue aquela pedra, você que é uma pessoa de Xangô, coloque aquela pedra ali na frente do portão. A criança olhou para a pedra, olhou para a distância do portão, olhou para a pedra, olhou para o babá. Babá, você quer que eu faça isso agora ou depois? Eu achei isso extraordinário. Extraordinário. Em nenhum momento a criança disse que não podia, que não conseguia, que não tinha condições de fazer, não tinha força. Babá, você quer que eu faça isso agora? Estou imaginando infinitas possibilidades que aquela criança foi pensando para tirar aquela pedra dali, chamar todo mundo, contratar uma escavadeira. Mas o que eu achei que foi fundamental, a ideia, assim, ela não disse, eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer. Então, eu concordo contigo quando você fala que a macumba é maior que o movimento negro. Eu acho que ainda no movimento negro nós não chegamos nessa dimensão da percepção de que o racismo é um processo de destruição sistemático da humanidade do negro. A gente ainda, penso eu, meu irmão, que estamos na epiderme da compreensão desse fenômeno. Já na dimensão tradicional é impossível você não lidar com isso, né? Porque ela se explicita. É o espaço onde a pessoa vai para a televisão e diz que você é adorador do diabo. Né? E mais do que isso, ele fala que você pode ser destruído. Né? Em nenhum outro lugar fora dessa dimensão você vai ouvir alguém dizer isso. Por mais que ele pense, que ele acredite nisso, mas você não vai ver isso. Então, acho que nessa dimensão de explicitar esses conflitos, em especial daquilo que eu gosto de chamar de supremacismo racial branco, que implica a negação da humanidade do outro, né? Você é arrastado para entender a sua natureza humanamente humana. Né? Então, essa história de Xangô eu acho deliciosa. É genial, cara. É das partes mais bonitas do trabalho que eu fiz. Oi, eu posso fazer 2 colocações aqui que me chamou a atenção. Uma é quando o professor Juarez falou da resistência que a religião afro tem, né, por ser ela coletiva. Então, é diferente da Igreja Católica, que eu vou lá, rezo o terço, não preciso de ninguém perto de mim, né? Agora, com o advento, né, dessas religiões neopentec, que a gente chama, e que elas têm essa questão da individualidade, que você fica lá clamando pelo Espírito Santo, sei lá eu o que mais, né? Isso faz com que essa resistência, ela seja mais, com o tempo, ela vá diminuindo e trazendo muito mais problema com a questão
sabe, dessa do preconceito. Deu para entender? Sim, perfeitamente, né? Eu não sou especialista em religiões, mas eu quero aqui arriscar uma hipótese, e aí quero ouvir sobre o meu irmão falando sobre isso. Eu acho que há uma aproximação grande, grande mesmo, entre o que esses neopentecostais vivem na periferia, muito próxima desse universo negro, muito próximo, né? Eu sempre gosto de dizer nos debates que eu vou na periferia que a defesa da vida do jovem negro é importante porque a bala não vai distinguir se ele está carregando um livro de ciência, uma Bíblia ou um guarda-chuva, né? Todos esses jovens mortos, eles estão desses universos todos. Mas por que eu quero arriscar essa hipótese? Eu acompanhei muito de perto uma conversão de uma família. Achei muito interessante. A mulher apanhava todos os dias, o marido era bêbado, tinha um processo de violência em relação ao filho e vai por aí afora. Tal. A mulher se converte, né? Depois o filho se converte, passa a ser um bom aluno e o homem mais tarde se converte. Né? O mesmo fenômeno deu para ser observado com o crescimento da nação do Islã nos guetos nos Estados Unidos. Quando a nação do Islã chega, cria um grau de relação extremamente interessante na comunidade. O que esses fenômenos têm de comum e tem a ver com o universo africano? Ele muda as condições materiais da vida da pessoa, ele promove uma mudança real na vida das pessoas. Não é uma mudança de subjetividade, não é real, que foi sempre a defesa feita pelas tradições africanas. Sempre a defesa feita pelas tradições africanas. Era sempre na perspectiva de você transformar o entorno, transformar a realidade, transformar os projetos onde você está, transformar as condições materiais de vida. Sempre foi isso. Né? Tanto é que a ênfase dada a essas tradições neopentecostais, de uma forma distorcida, na minha opinião, a partir dessa teologia do lucro, do dinheiro, da riqueza, da abundância não, da riqueza. Né? Abundância é outra coisa. Né? Cala tão profundo, né, nessas pessoas. E me chama a atenção como isso restaura a autoestima dessas pessoas. Né? Restaura de uma forma como nós vimos sempre no povo de Santos. Tem uma frase do Verger que eu acho lindo, que ele diz que, numa metáfora que ele faz, uma mulher de Oxum, empregada doméstica, vai no terreiro e, quando ela entra em contato com a energia de Oxum, ela tem um período de vida para poder sobreviver à violência e à brutalidade do racismo. Eu acho isso maravilhoso, né, do ponto de vista político. Mas o que eu acho que aproxima, professor, eu tenho um pouco essa ideia que eu gostaria de um momento na minha vida poder investigar, quando a administração universitária me permitir fazer isso. Mas eu acho que tem uma coisa muito próxima disso, que é essa ideia de mudar o mundo, transformar o mundo. Né? Sim, mas professor Juarez, e essa questão assim, porque os neopentecs, eles demonizam também o candomblé, né? Então, isso não é um fator prejudicial? Sem dúvida, né? Porque, né? mesmo, porque eu acho que é o, sabe? Sem dúvida. Entretanto, tem uma dimensão que eu acho importante, né? Exu está no movimento. Né? O movimento é contraditório, o movimento é paradoxal. Né? Até a água parada apodrece. Eu tendo a crer que isso pode criar uma possibilidade de uma nova síntese lá na frente. Porque tem um dado que me parece fundamental, é a condição concreta das condições de vida que essas pessoas têm. Se você imagina esse curso tem outras amarras, é possível você imaginar essas possibilidades. Foi assim também no período colonial, foi assim no período da escravização, e até de uma forma muito mais brutal. E hoje se lembra na memória coletiva o que significa Laroyer. Eu tendo a crer que esse movimento ele não está definido lá na frente. Eu acho que existe possibilidade de fazer um debate, uma discussão muito importante. Há um dado que eu acho legal. Há uma nova juventude
negra, revisitando as bases da escola de samba, da capoeira, do candomblé, que tem um dado novo a apresentar. O seu menino de Lufã, envolvido nesse processo, a minha menina de Oxum envolvida nesse processo, numa radicalidade na defesa desse universo muito mais do que a gente experimentou na nossa juventude. Então, eu quero crer que é possível, a partir desse processo, dessas mudanças, desses conflitos, dessas contradições, uma síntese que possa permitir a recuperação da tradição lá à frente. Eu quero acreditar nessa possibilidade. Professor Edio, alguma colocação? Então, na verdade, vou mais endereçar duas provocações ao meu irmão. Primeiro, às vezes eu digo em tom irônico que o cara já é preto e você quer que ele seja também macumbeiro, quer dizer, enfim. Então, porque o sujeito com uma Bíblia, um terno e uma Bíblia na periferia, eu quero crer que ele, quando você pensa um problema recorrente, frequente, e que eu tenho inclusive pensado se a gente teria como tensionar, se a gente teria como tensionar isso via o judiciário. No caso da violência policial, por exemplo, quando você andando pela periferia, vê ali um casal, um jovem com a Bíblia na mão, etc. Quer dizer, será que essa porta não é uma porta de aceitação social? Ou seja, ela não sinaliza a esperança de aceitação e, portanto, está dialogando com o racismo, não é? Será que ele não vê aí uma forma, um caminho de ser menos hostilizado, ultrajado, violentado socialmente? Quer dizer, enfim, eu tenho dúvidas sobre isso, né? Queria um pouco ouvir meu irmão Juarez sobre isso. O outro aspecto tem a ver com o fato de que é visível esse fenômeno da juventude. Quer dizer, tem a ver com uma pesquisa que eu fiz com Lena Garcia, muito superficial, até porque, enfim, sou advogado, não tenho uma noção muito remota de tabulação de dados e tal. Mas na pesquisa que nós fizemos para a Prefeitura de São Paulo em 2017, a gente constata o seguinte: qual é o perfil do preto da macumba e qual é o para dialogar com essa última observação que meu irmão Juarez fez. Qual é o perfil do preto da macumba e qual é o perfil do preto da neopentecostal? O preto da macumba é o cara com maior nível de escolarização, com maior nível de renda. O preto neopentecostal, o sujeito com menor nível de escolarização e menor nível de renda. Então, essa juventude, que isso é visível, essa juventude que hoje associa a luta contra o racismo, não é, com a luta em defesa das religiões afro-brasileiras, que é uma agenda que o próprio movimento negro, do meu modesto ponto de vista, ainda não pautou com a devida importância. Na medida em que o sujeito se sente mais livre, em que ele sente maior, ele percebe, ele se encontra num lugar de maior versatilidade social, ele é mais livre para escolher a macumba. E, na medida, ao contrário, quanto mais preso às suas necessidades e às suas adversidades, menos livre ele se sente para optar por uma religião afro-brasileira, qualquer que seja o segmento. Você, meu irmão, avalia que faz sentido o que eu estou dizendo aqui?
Pô, total, total. Eu me recordo muito da experiência. Meu pai, ele foi um homem em conflito com a lei. Meu pai ficou durante muito tempo preso na década de 60 e foi assassinado em 1970. E ele tinha uma estratégia de sobrevivência que eu só fui entender isso mais tarde, né? Ele tinha um hábito de decorar palavras que ele considerava difíceis. E ele usava essas palavras no diálogo, no debate, né? Em qualquer lugar, qualquer momento, com as minhas tias, tal, todo mundo. Nossa, como ele fala bem, como ele é articulado, tal. Um homem semi-analfabeto, mas ele garranchava aquelas palavras, decorava aquelas palavras, tal. Ele encontrou um mecanismo de superar essa brutalidade, essa violência a partir da fala. Eu achei isso extraordinário. A forma com que ele falava. E como era um homem oriundo da capoeira, se vestia. A roupa, né, era um discurso para ele. A roupa era um discurso. Então, sempre me chamou a atenção essa capacidade que a população negra tinha sempre de transitar por esse espaço. É um pouco aquilo que o falou, vai chamar de peles negras e máscaras brancas. Né? Como é que eles... O problema é quando essas máscaras tomam conta dessas pessoas, mas como eles vão criando um mecanismo para ter mobilidade, né? Para ter condições de andar, de transitar, e isso me parece extraordinário. Eu acho que isso está na base, muitas vezes, de aceitar determinadas situações e circunstâncias. Uma coisa que me chamou a atenção, as igrejas neopentecostais, elas estão construindo uma coisa que nós nunca conseguimos fazer. Não, nunca conseguimos, não. Fizemos num período em que existia uma economia das tradições africanas. Você tinha um lugar para comprar o bio, o urubu, você tinha um lugar para comprar isso, retroalimentava uma etnoeconomia. Né? A capoeira também foi assim uma época, a escola de samba foi assim num período antes desse grau de comercialização, mas você tinha condições de fazer isso. Os neopentecostais estão construindo uma etnoeconomia. Né? Eu vejo pelas relações do território que nós estamos estudando lá em Bauru, que um irmão que é pedreiro chama o outro irmão que é isso, chama o outro irmão, né? E todos eles negros, né? Todos eles negros. No que vai dar isso eu não sei, mas com certeza isso pode mudar de fato as relações. Talvez eles até entrem num novo círculo de economia, né? Que permita a eles mais possibilidades de opções. Não sei no que vai dar isso, mas talvez isso possa permitir tal ação. Sei disso que eu gosto sempre de contratar pessoas que vão fazer qualquer tipo de serviço que eu não tenho capacidade de fazer. Né? Eu opto por profissionais negros. Né? Então, teve um problema no meu apartamento, aí chamei um pintor negro que também era pastor. E quando ele viu aquelas coisas em casa, ele falou: cara, que legal isso, o que quer dizer, não sei o que lá, tal. Para que você deixa aqui? Eu falei: estuda. Ali, nossa, cara, sabe que eu tinha medo? E eu nunca conversei assim com um cara no pentecostal. Né? Mas ele também não queria mostrar essa marca dele de fundamentalista, babaca. Eu achei interessante essa possibilidade, fiquei muito interessado nessa possibilidade. E aí me veio um pensamento, que também não desenvolvi nem nada. Né? Nós podemos estar em espaços diferentes, né, do ponto de vista das relações políticas, econômicas, sociais, culturais, de trabalho, mas nós estamos na mesma territorialidade. Né? Nós compartilhamos da mesma territorialidade. Pensando naquilo que o professor Milton Santos falava, né? Territorialidade é mais do que o território, é como você compartilhar vidas, histórias, perspectivas, projetos. E nós estamos nesse mesmo nível, porque quando a gente começou a conversar lá em Bauru, ele é de São Paulo, frequenta o Vai-Vai, frequenta a Zona Leste, os lugares que eu frequentava, conhece isso. Eu fiquei muito impressionado com essa ideia, né? Fiquei muito impressionado com essa possibilidade. E eu gosto de pensar na possibilidade de que isso pode trazer uma síntese nova, muito aberta ainda na situação em que nós estamos, mas acho que nossas ações, nossas atividades poderão, quem sabe, um dia levar a uma síntese nova. Né? Gosto dessa ideia.
Por isso que eu concordo, lato sensu, com os seus pontos de vista, né? Eu concordo, lato sensu, com os seus pontos de vista. Porque tem uma coisa assim, desculpa, só uma rápida observação. Eu acho que nós, na tradição, aprendemos a olhar o mundo epistemologicamente de uma forma diferente. Eu fico pensando hoje, quantas vezes nós abandonamos as pautas negras no debate político do movimento negro em defesa de uma pauta partidária, que não é propriamente a nossa pauta de interesse. Né? E nós, homens e mulheres negras, lembro de uma vez que nós passamos quase a noite discutindo qual seria a plataforma de manifestação, tal, cada um do lado, discutindo, batendo boca. Aí, quando nós saímos, a polícia parou todo mundo. Onde vocês estão indo? Quem são vocês? Eu falei, é esse sentido de territorialidade que eu quero pensar como o Milton Santos pensou. Né? Nós podemos estar em espaços diferentes, mas temos a mesma territorialidade. Uma hora nós temos que pensar juntos essa territorialidade. Tem que pensar isso. Isso é muito otimismo. Desculpa. Então, olha, eu tenho aqui uma pergunta, mas eu vou misturar um pouquinho a coisa, né? Sobre macumba. Vocês falaram macumba, e o candomblé, né? Assim, eu não sei. Eu quero ver o que vocês acham. A macumba aqui no Sudeste e no Sul, ela virou coisa de branco. Porque, assim, eu conheço vários terreiros aqui em São Paulo, e mesmo no interior, que é muito difícil ter negro, sabe? É uma branquitude, né? Eu acho assim, e como eu frequentava lá Salvador, eu achei, aí de Salvador eu comecei a frequentar em São Paulo, né? Então eu achei muito estranho isso, né? Cadê os negros aqui nessa religião de matriz africana, né? Cadê as pessoas de matriz africana? Então, assim, a macumba, ela é uma mistura de espiritismo com o candomblé, me parece que é isso, né? Não sei, até o professor Juarez falou que não é especialista em religiões, né? Mas eu acho que pela experiência de vocês, talvez vocês expliquem para a pessoa que perguntou um pouquinho isso. E eu misturei essa branquitude, é coisa minha, tá? E só deixa eu falar uma coisa, professor Edio, um dia eu e a minha filha, a gente foi numa festa fora de São Paulo e a gente se perdeu, sabe? E a gente tinha que ir de branco, né? A Júlia tem 1,80 m e a gente estava de branco do pé à cabeça e a gente se perdeu num lugar assim que a gente nem sabia onde estava. Só tinha um tal de um supermercado varejão assim na estrada, a gente entrou. Então você não tinha ninguém que não olhasse para nós, a Júlia com 1,80 m, branca assim, né? Até o pé. Nós duas, assim, andando pelo lugar, a gente, sabe, não perguntaram se a gente era enfermeira, né, porque a roupa era comprida. Mas, quando você contou essa história, eu me lembrei desse caso, né, é muito estranho, todo mundo olhando assim para você, ainda mais brancas, né, nós somos brancas. Bom, e aí a macumba? Dá tempo de falar sobre a macumba? Olha, esse termo é um termo que eu tenho utilizado já há alguns anos, porque não sem oposição, porque meu irmão pode falar também sobre isso, enfim. Mas eu utilizo pelo seguinte, eu tento mudar um pouco uma chave, que é uma chave que o Nina Rodrigues, já numa palestra que ele fez no final do século XVIII, ele faz uma palestra em Paris e alguém pergunta para ele como é que é esse negócio lá do animismo fetichista, tal, né? Esse pessoal vai dar certo? Ele diz, olha, não vai dar certo porque eles são tudo dividido em nação, né?
E aí, isso para o candomblé tem uma importância muito grande, porque é muito acentuada essa coisa da nação, não é? Da nação, e expressões como nagocracia, enfim. E um dia eu fui numa palestra e tinha lá uma discussão sobre se deveria acender vela com fósforo ou com isqueiro. Uma discussão mais ou menos desse tipo. E aí eu falei, olha, gente, o fundamentalismo está tomando conta de escola pública, parlamento. Quer dizer, parlamento até me parece razoável. É razoável. Quase, né? quase o STF. O parlamento como expressão da pluralidade de pensamentos ou de demandas sociais mais organizadas. Tá? Mas a apropriação do espaço público por facção religiosa, sob qualquer ponto de vista, ela é inadmissível no Estado democrático de direito, porque um dos principais princípios, um dos princípios mais importantes da administração pública é o princípio da impessoalidade, que pode servir também para a gente pensar a fixação de símbolo religioso no espaço público, a lembrança a Deus na cédula de real, enfim, uma série de outras apropriações. A manutenção do Cristo Redentor como um patrimônio cultural e de tantos outros tempos. Aliás, um levantamento da Unesco demonstra que quase 75% dos bens considerados como um bem cultural da humanidade tem alguma origem religiosa. Então, você tem recurso público sendo investido ali, enquanto o Cais do Valongo, do Rio de Janeiro, até agora não conseguiram fixar uma placa lá para dizer que é um patrimônio cultural. Bom, pois bem, e aí o que eu quis chamar a atenção foi para o seguinte: se você é cristão, ou você está ligado ao Vaticano, ou você está ligado ao Conselho Mundial de Igrejas, né? Que reúne os protestantes, enfim, evangélicos e pentecostais, neopentecostais, enfim. E aí eu dizia para eles, são 350 organizações religiosas filiadas ao Conselho Mundial de Igrejas. O que isso significa? Significa que você tem 350 diferentes interpretações de um mesmo código escrito. Não é? Você tem os cristãos anabatistas, tem os que batizam crianças, tem os que guardam sábado, os que guardam domingo, tem os que têm preceito religioso alimentar, os que não têm, os que utilizam bebida alcoólica nas suas liturgias, os que proíbem o uso de bebida alcoólica, tem os que ordenam homens, os que ordenam mulheres, enfim. São todos cristãos, não é? São todos cristãos. Então, e eu dizia para eles, porque eles valorizam o traço identitário básico deles e não a diversidade, que não é uma característica da macumba. A diversidade é uma característica humana. Se a gente conversar com a monja Cohen, ela vai dizer que o budismo no Brasil tem características que não tem no Japão. Né? O budismo no Brasil, por exemplo, tem essa figura de imagem que não tem no Japão. Não é? E eu advogo, inclusive, para um segmento budista, e eu sei bem, quando eu vou ao templo de Monja Coen ou a outros templos, né? Meu irmão foi budista muitos anos e tal, em que há uma diversidade. Então, a diversidade, se não é uma característica humana, com certeza é uma característica brasileira. E uma certa forma de sincretismo também. Então, eu uso essa expressão por exclusão, não é? No sentido de dizer o seguinte, se a liturgia, o rito, o dogma, inclui transe, inclui abate religioso, inclui o uso de branco, inclui o uso de tabaco, inclui, enfim, é macumbeiro. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós transformamos, nos anos 70 e 80, a palavra negro
nós ressignificamos negro. E hoje eu, inclusive, uso a palavra preto, porque sempre gostei dessa expressão, e antes o movimento negro me reprimia quando usava a palavra preto. Agora, acho que virou meio moda e tal, não sei o quê. Nós africanizamos o Brasil, sob qualquer ponto de vista que você possa imaginar, desde um modo quilombola de cultivo da terra, que é considerado um patrimônio cultural, um determinado modo de lavoura da terra, de cultivo, de tecnologia de agricultura, até, enfim, essa coisa que a gente tem, que nas festas de caboclo, esses dias eu fui numa festa de caboclo na casa de pai de Toninho da Oxum, e a gente tem, e foi nesse dia que eu comentei com Ellen que aquela irreverência, aquele deboche, aquela brincadeira, é um espaço que a opressão nunca conseguiu entrar e nunca vai conseguir entrar. Que é essa perspectiva da vida, a leitura que nós temos da vida, esse espaço de afirmação da nossa humanidade, conforme o Juarez dizia ali, ninguém conseguiu entrar. E os brancos sempre foram absolutamente muito bem-vindos nos nossos territórios. Aliás, é impressionante, aqui em São Paulo, um dos poucos negros presidentes de um clube da Série A é o Tiãozinho, que é militante do movimento negro, que é presidente da Macaca, que é a Ponte Preta, que é Macaca, porque os jogadores que afundaram, que criaram o time, eram funcionários da Alta Sorocabana. Eram pretos, ferroviários como o meu avô, não é? Então, os brancos sempre foram muito bem-vindos. E eu não tenho dúvida, quando eu olho o vigor e a vitalidade da Umbanda, por exemplo, no Sudeste, mas não só no Sudeste, na Bahia também, do meu modesto ponto de vista, da Bahia também. Entre uma certa postura, que seria uma postura de valorizar aparentes diferenças entre esses segmentos religiosos, nós devemos, até como resposta ao racismo religioso, à intolerância religiosa, nós devemos valorizar mais o que nos identifica. Então, eu até disse, para finalizar, na oportunidade da palestra lá, eu disse, olha, entre a gente ficar perdendo tanto tempo para saber se usa a vela, se acende a vela com fósforo ou com isqueiro, vamos pegar uma coisa bem africana, vamos pegar 2 gravetos, vamos ficar friccionando aquilo até dar chama, e a gente vai lá e acende ou não acende a vela. Ou seja, a religião tem a sua economia doméstica. Eu reconheço, do ponto de vista da memória, a importância dos FON, a importância dos Banto, a importância dos Nagô e tal, mas a agenda não nos permite gastar energia com esse tipo de debate, porque enquanto nós estamos fazendo isso, eles estão tomando conta do Estado. Então, nós temos que mudar um pouco a agenda intramuros, né? Daí nasceu a expressão macumbeiro. Para mim, é todo mundo macumbeiro. Deus Santo não é pentecostal, não é neopentecostal, não é sufi, que é um segmento islâmico que dá transe, e não é carismático, é macumbeiro, filho. E vem para cá que a gente vai cuidar. A gente vai cuidar de você e você vai ver que o final vai ser apoteótico.
Não é? Quer dizer, vamos estar juntos, essa é a ideia. E os brancos são muito bem-vindos, sempre foram muito bem-vindos. Ótimo, ótimo. Olha, o professor Edio tem um horário, né, estabelecido, que ele tem compromisso. Então, eu agradeço muito a presença de vocês e quero um dia... Uma coisa que eu acho que o meu irmão vai concordar. Rapidamente, eu queria fazer uma rápida pontuação sobre a questão do branco. É muito rápido, prometo. Tá, vai, pode falar. A primeira é o seguinte, eu fui moleque na Vila Armazém, na Zona Norte de São Paulo, nos anos 60, nos anos 70, e frequentei Umbanda, Quimbanda. Lá tem um terreiro importantíssimo da Ação EFON, que é a Dona Ada Domulu. Ali tem um território muito diverso. Frequentei tudo. Nunca foi um problema para mim. Passou a ser um problema, assim, onde eu frequentava, quando eu cheguei na universidade, né? Que tinha essa ideia de, mas você é banto. Nunca tinha sido um problema para mim. Me espantava como uma certa sociologia das tradições africanas que impactavam fortemente o debate de um setor mais da classe média, né? Eu fiquei muito impressionado com isso, inclusive essa narrativa, né? A pessoa surge na Quimbanda, depois vai para a Umbanda, vai para o Candomblé de Caboclo, depois vai fazer santo na Angola, depois vai para o Queto, aí no final se africaniza, né? Essa certa sociologia, né, que virou uma certa moda por aí, me incomoda profundamente como ela impactou em setores médios, né, que frequentam esses espaços. E dito isso, eu nunca tive problema com pessoas brancas na tradição. Eu tenho problema com a branquitude e o supremacismo racial branco na tradição. Aí eu tenho um problema, né? Por exemplo, quando não está disposto a respeitar o processo de rito, de formação, de lidar... Uma vez uma pessoa perguntou para minha esposa, que é Ialorixá, mas por que você raspa com navalha? Seria mais fácil com uma máquina, né? Uma maquinazinha de cortar cabelo. Ela deu uma resposta para mim que foi fundamental. É o tempo. Pensa nisso, é o tempo. E não falou mais nada a respeito disso. Então, eu combato essa ideia desse conceito da branquitude e do supremacismo racial branco que se expressa com os valores da classe média. Por que comer com a mão? Por que deitar no chão? Por que tem que fazer? Isso é terrível, né? Isso eu acho que tem que ser combatido. Isso tem que ser combatido. Essas ideias do valor e da branquitude, que não é um problema individual, é um problema de constituição de uma estrutura social. E há um dado que me parece importante. Você falou, meu irmão, e gostei dessa ideia, que eu acho que é um pensamento que está presente naqueles que construíram a história geral da África, né? É um processo mesmo de letramento civilizacional. Quando eu vejo pessoas brancas nas tradições, se elas estiverem comprometidas com esse processo, elas poderão ajudar a criar um amplo movimento branco antirracista, né? E isso é fundamental no Brasil, né? Então, meu problema não é o branco, meu problema é o comportamento branco nesses espaços, e gosto dessa ideia. Se ele vai para a sua comunidade, olha, não dá para ser assim, tem que respeitar, é fundamental. Já está dando uma grande contribuição. Né? Afinal de contas, né, todos nós somos afrodescendentes, porque a África promoveu a mais importante revolução de todos os tempos, que inventou a humanidade. Ótimo! Então, o DNA está aqui. Do negro vieste, para o negro voltará. Que ótimo. Ótimo. Olha, eu ia ter mais algumas colocações, mas o professor Edio realmente tem horário. Se puder vir outras vezes, agradeço. Quando a gente puder se abraçar, sabe? Nossa, vai ser ótimo. Porque eu queria também falar sobre Se um dia você viesse para falar sobre o seu
sua fala no Supremo Tribunal Federal. Olha, tá bom, com prazer. Se vocês intervintem do CEDEM, eu já deixo agendado para vir falar que eu acho que o processo todo foi espetacular. a gente pode marcar isso, né, para o ano que vem, porque agora também estamos quase no fim do ano, né? Mas eu também vou deixar para depois a gente, em outra hora, outra ocasião, essa coisa que me incomoda muito, que é a Fundação Palmares, sabe? Não a fundação, mas quem está na fundação, né? Mas, olha, foi muito bom, agradeço demais, quero conhecer o professor Dr. Édio, né, que a minha sobrinha tem tanta admiração, eu também, Adriana por meio Maria dela. Manda um beijão para ela. Convidei ela para assistir, não sei se ela está nos vendo, né? Professor Juarez, como sempre, né, nosso parça, espero também outros encontros, então eu agradeço demais, acho que foi ótimo, ótimo, e a gente queria continuar essa conversa, e se vocês toparem, o ano que vem a gente faz outra com o Dr. Édio, tá bom? Mas eu agradeço muito, muito, demais aprendi muito, né? Continuo aprendendo, né? Cada vez mais sobre isso. Gente, muito obrigado mesmo. Estou emocionada. Obrigado por estar com vocês aqui. Ai, obrigada. Meu mais velho, espero te rever em breve, pessoalmente. Professora Jaci, todos que nos acompanharam. Nos acompanhem, Édio Silva, não tem como muito errar meu nome, é com H, H-E-D-I-O, Édio Silva, me acompanhe no Instagram. E ótimo. Também o IDAFUR, que a gente está tentando viabilizar, que é o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, o IDAFUR. E vou estar sempre à disposição para voltar aqui. Foi uma tarde agradabilíssima, uma conversa que me enriqueceu muito, me emocionou. Também, enfim, estamos juntos. Sua bênção, meu velho. Um beijo no coração de todos e de todas. A bênção também. Que o bom nos abençoe a todos. Axé. Axé. Um prazer estar com você. Um grande prazer. Muito obrigado. Axé. Obrigado, gente. Beleza.